Avançando mais um pouco, agora a gente vai para o artigo 24. Relembrando, então, lá no artigo 22, a gente falou sobre a competência privativa da União, ok? Então, da parte de legislação. Lá no artigo 23, a gente já foi para a parte de execução, competência comum dos entes federados. Agora a gente volta para a parte de competência legislativa. Só que agora a gente vai falar da competência concorrente. Então, antes nós tínhamos a competência privativa da União para legislar, agora eu tenho a competência concorrente. Ou seja, a União, os Estados, o DF podem legislar concorrentemente. Então, ambos podem falar sobre o mesmo assunto. Lá no artigo 22 falava o seguinte: a União legislava privativamente. Uma lei complementar poderia liberar que o Estado legislasse sobre determinado assunto, né? Ou seja, sobre determinado assunto, né? Em casos específicos. Agora não, ó. Compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente. Ou seja, eu não preciso que a União legisle para que eu, o Estado, faça a minha legislação. Eu posso fazer independentemente se a União já fez ou não, tá bom? Mas é claro que a gente vai visualizar aqui no parágrafo único, se a União já realizou a sua lei, eu, Estado, devo verificar essas normas gerais. É o que fala aqui, ó. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Então ele está falando aqui, ó, que todos podem legislar. Caso a União não legisle, o Estado vai lá e assume o poder para legislar. Aqui, ó, parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, ou seja, a União ficou omissa, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, o Estado não precisa ficar aguardando a União. Caso o Estado queira legislar, ele já faz a sua própria legislação. Mas se já existir uma lei federal falando sobre o assunto, que vai ser sobre normas gerais, o Estado deve respeitar essas normas gerais, tá bom? Beleza? Então, artigo 24, compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre, inciso 9, educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Se você reparar, esses tópicos aqui são aqueles da ordem social. A gente vai encontrar todos esses tópicos aqui na ordem social, tá bom? Lembrando que o nosso foco hoje é a educação, lá do artigo 205 e 206. Beleza? Avançando aqui mais uma vez, trouxe aqui esse destaque. A União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, perfeito? Se vocês repararam, olha aqui, vocês não encontraram qual ente federado aqui? O município, né? Ali no artigo 24 você vai ter a União, você vai ter o Estado, você vai ter o Distrito Federal, mas você não encontra o município. Ah, então significa que o município não vai poder legislar? Não, não é isso não. É que o município tem um artigo específico. Ele fala aqui no artigo 30, ó, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, se eu tenho uma lei da União que fala de normas gerais, o Estado vai ter que respeitar essa lei de normas gerais. E o município, quando realizar a sua lei, vai ter que verificar a lei da União de normas gerais, vai ter que verificar a lei estadual que trata também do mesmo assunto, e aí depois vai suplementar se for necessário, né? Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. No nosso caso específico, na nossa análise, é sobre assunto educacional, tá bom? Então, ele vai suplementar sobre assuntos de interesse local. Então, ele vai suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. E como que ele suplementa? Legislando. Tá bom? Então, vou voltar aqui novamente, ó. Olha a palavra aqui, ó, o verbo. Legislar. Então, o artigo 24 permite que esses entes federados legislem, ou seja, criem normas abstratas e gerais. O artigo 22 permite que a União legisle sobre o assunto. Então, eu preciso que algum artigo da Constituição introduza também esse direito ao município. Qual é esse artigo? O artigo 30. Lá no artigo 30,
a gente verifica, ó, compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local. Só que para legislar sobre assunto de interesse local, ele precisa verificar a legislação federal e também a legislação estadual. E vai suplementar no que couber. Perfeito? Ele não pode contrariar a legislação federal nem a legislação estadual. Ok? Artigo 30, inciso 6º. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. Então, isso já está dando um direcionamento. Qual é o foco do município? Educação infantil e ensino fundamental. Ele pode agilizar sozinho? Pode, mas com certeza a União vai encaminhar recurso, o Estado também vai encaminhar recurso. Então, ó, compete ao município manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. Tá bom? Próximo. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Ambos tópicos aqui estão relacionados aí à parte da ordem social, tá bom? Lá do título 8 da ordem social, por isso que eu coloquei esses dois tópicos. Perfeito? Então, antes de a gente entrar oficialmente lá no artigo 205, vamos fixar o nosso conhecimento? Uma questãozinha aqui. Então, aqui ó, nós temos uma questão do Instituto Federal de Santa Catarina. De acordo com a Carta Constitucional vigente, a educação deve ser tratada com a relevância que merece. Assinale verdadeiro ou falso. As diretrizes e bases da educação são de competência exclusiva da União. E é certo ou errado? Errado. Por quê? Porque a gente visualizou que na parte de legislação é competência privativa, tá bom? Então, lá do artigo 22 é competência privativa da União e não competência exclusiva. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação. Certo ou errado? Certo, a gente visualizou que eles podem falar sobre educação, tá bom? Lá na competência concorrente. Quando fala sobre competência concorrente, é União, Estados e Distrito Federal. Perfeito? Todos podem falar sobre a educação. Próximo. São direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, a defesa do consumidor e a alimentação, dentre outros. Falso, né? Educação, ok. Saúde, ok. Trabalho, ok. Moradia, ok. Defesa do consumidor, não, né? E a alimentação, ok. Dentre outros, tá bom? Então, portanto, a alternativa correta aqui vai ser a letra C. Falso, verdadeiro, falso. Beleza? Então, aqui a gente fez aí uma fixação dos tópicos principais para que a gente agora consiga entrar no artigo principal da nossa aula. Lá no artigo 205, ele diz o seguinte, ó: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, ó, a educação tem 3 objetivos, ó, visando, então esse é o objetivo, ó, visando pleno desenvolvimento da pessoa, ok? Acreditar que ela é capaz. Seu preparo para o exercício da cidadania, ou seja, ela entender que ela tem um papel fundamental dentro da sociedade e fazer o controle social. O que é o controle social? É o cidadão questionar o Estado porque determinados direitos não estão sendo cumpridos. E sua qualificação para o trabalho. Então, ó, a educação não é simplesmente qualificar a pessoa para o trabalho. São 3 objetivos. Pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, estar qualificado para o trabalho é um dos objetivos da educação, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês a LDB. A gente visualizou já, quando a gente estudou o artigo 22 da Constituição, que a LDB é competência privativa da União. E lá no artigo 2º da LDB ele diz o seguinte, ó: a educação, dever da família e do Estado. Opa, esse trecho a gente já não viu lá na Constituição Federal, ó?
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Então é a mesma sintonia. Não tem como uma lei ser criada e destoar do texto da Constituição, tá bom? Então, artigo 2º, a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então você está visualizando que o foco da LDB está alinhado com o artigo 205 da Constituição Federal. O artigo 205 da Constituição Federal, ele orienta a LDB e o artigo 22 também orienta a LDB. Então sentiram aí por que da importância de a gente aprender esses dois artigos? Aqui no artigo 4º diz o seguinte, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Tem vários incisos. A finalidade aqui não é estudar a LDB, a finalidade aqui é apresentar o dever do Estado. Porque você visualizou que a educação é dever da família e do Estado. Como que acontece o dever do Estado? Então, no artigo 4º a gente encontra o dever do Estado com a educação pública será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. E aí vem várias outras informações. Mas é uma forma de o Estado estar obrigado a realizar algo. Aí a gente lembra lá do direito de segunda geração ou de segunda dimensão. O que é isso? É quando o Estado é obrigado a realizar atividades para proporcionar a igualdade entre os cidadãos, tá bom? Avançando mais um pouco, a gente vai visualizar aqui no artigo 6º o dever da família. Então, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Então não basta somente um dever para uma das partes. Eu preciso que haja o dever para ambas as partes, tanto para o Estado, que tem o dever de fornecer a educação, e também dever para os pais ou responsáveis, ou seja, a família, de realizar a matrícula do educando. Né? Por quê? Porque não adianta ter a escola à disposição e ninguém realizar a matrícula. Tá bom? Então, aqui foi apresentada a finalidade de trazer esses dispositivos da LDB, é mostrar como acontece esse dever, tanto do Estado quanto da família. Então vamos testar o nosso conhecimento. Aqui diz o seguinte, de acordo com o artigo 205 da Constituição Federal, a educação é direito de todos e dever do, letra C, do Estado e da família. Perfeito? Não se esqueçam disso. De acordo com o preceito constitucional presente no artigo 205 da Constituição Federal, a educação é um direito de todos e deve ser fomentada por quem? Então é um dever do Estado e da família e deve ser fomentada pela sociedade. Tá bom? Vamos lá relembrar o texto, a literalidade do 205? A educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Tá bom? A sociedade faz aquele controle social, que é fiscalizar se o Estado está realizando a sua parte e também se a sociedade também está realizando a sua parte. Tá bom? Lembrando, 3 objetivos: pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Ok? Agora mais uma questão. De acordo com o artigo 205 da Constituição Federal, a educação básica, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando, letra A, acesso à formação religiosa laica, permitindo a formação de indivíduos mais éticos e solidários e visando uma sociedade harmônica. Então, o texto está falando aqui, de acordo com o artigo 205. Isso aqui existe no texto do artigo 205? Não existe, a gente não visualizou nada a respeito disso no 205, tá bom? B, acolhimento de todas as crianças e adolescentes em situação de efetiva vulnerabilidade. O 205 falava a respeito disso? Também não, tá bom? Letra C, preparo para o exercício de uma profissão, garantindo o acesso aos cursos técnicos profissionalizantes. Também não fala desta forma no 205. D, cuidado de criança de até 3 anos, a alfabetização durante a educação infantil e ao preparo para
o trabalho no ensino médio. Também a gente não visualizou isso. E letra E, pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ok, repetiu, né, o texto do artigo 205, então, portanto, é a alternativa correta. Avançando mais um pouco, a gente vai aqui na questão que diz o seguinte, ó, a Constituição Federal estabelece que a educação é um direito de todos, estabelecendo a participação de alguns atores, tais como o Estado, a família e a sociedade. Então, nós temos 3 atores, o Estado, a família e a sociedade. A educação de todos visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esses são os objetivos, perfeito? Assinale a alternativa correta que contemple a participação de cada ator no cenário educacional. Então, Estado, ele é colaborador? Ele trabalha na colaboração? Não, ele tem o dever. O Estado tem o dever. Quem tem o dever? É o Estado e a família. Então, vamos lá para agilizar aqui. Colaboração, então está errado. B, dever. 2, que é a família, colaboração, então está errado. 3, Estado, dever, ok. Família, colaboração, errado. Estado, dever, família, dever e sociedade, colaboração. Então, portanto, a alternativa correta vai ser a letra D de dado, tá bom? Então, não se esqueçam, nós temos 3 objetivos lá no artigo 205 e nós temos 3 atores. Família, Estado e sociedade, tá bom? Avançando mais um pouco, agora uma questão contextualizada sobre o que a gente viu no artigo 205. Considerando esses mandamentos constitucionais e a realidade objetiva do sistema educacional brasileiro nos dias atuais, julgue o item subsequente. O texto constitucional indica que, a despeito de todos os avanços acerca da concepção de educação verificados no mundo contemporâneo, o Brasil insiste na velha ideia que vigorou em quase todos os países até por volta dos anos 60 do século XX, de que um bom sistema educacional existe para fornecer mão de obra qualificada para um mercado de trabalho em constante transformação. E esse texto contextualizado aqui está correto ou não? Vamos lá lembrar do artigo 205. Nós temos aí dever do Estado e da família, né? E qual é o objetivo? Preparar o cidadão para o exercício da cidadania, para a sua evolução como pessoa e para a sua qualificação para o mercado de trabalho. Aqui ele está falando que o texto da Constituição tem como foco fornecer mão de obra qualificada para um mercado de trabalho em constante transformação. Ele está falando que isso é a velha ideia. Somente esse é o foco. O texto constitucional indica que, a despeito de todos os avanços acerca da concepção de educação verificados no mundo contemporâneo, o Brasil insiste na velha ideia que vigorou em quase todos os países até por volta dos anos 60 do século XX, que um bom sistema educacional existe para fornecer mão de obra qualificada. A gente visualizou que o nosso sistema educacional não é somente para isso, então, portanto, a questão está errada. Beleza? Então, a gente encerrou o artigo 205. Você viu que é um texto pequeno, mas é importante ele ser contextualizado, apresentando os pontos aí relacionados à legislação e à parte de execução em comum entre os entes federados. Ok?